Quando comecei a escrever estas palavras, eu ainda não sabia, e é possível avançar ou retroceder, mas o tempo dá um jeito de continuar passando, tic-taqueando coisas novas que não se podem alterar, não se podem processar rápido o bastante. Você escreve no tempo e então o tempo passou, e na tentativa de agarrá-lo, você escreve um livro totalmente diferente. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje eu vou destacar O Ano do Macaco, o livro da senhorita Pat Smith. Maravilhoso, hein? Se você ainda não conhece o trabalho da Pat Smith, ano passado Pat Smith esteve no Brasil, se apresentou no Pop Load Festival, também esteve aí no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, fazendo o lançamento de 2 livros. E é uma artista maravilhosa, vale a pena um mergulho aí, tanto na obra musical quanto na obra literária da Pat Smith. Vou indicar 2 discos para você, se você ainda não conhece o trabalho dela. Um é o disco de estreia, que é o Horses, de 1975, um disco fundamental na história do rock, tem uma pegada meio punk, é um disco proto-punk, né? A Pat Smith meio que emprestou ali pro punk rock uma coisa meio feminista, essa coisa de poesia na música, então é um álbum que se tornou muito importante na história da música. Outro disco é o Easter, de 78, que é um disco um pouco mais comercial, tem ali Because the Night, que é uma parceria da Pat Smith com Bruce Springsteen, uma faixa que tocou muito em rádio, né, fez muito sucesso, mas vale a pena aí um mergulho na obra completa da Pat Smith. E aqui a gente vai falar de literatura. Como eu disse, a Pat Smith está sempre atenta, é uma memorialista, né? Ela sabe muito bem colocar essas memórias com muita poesia nas suas histórias. Então, acompanhando aí, eu vou falar de alguns livros dela antes de falar do Ano do Macaco. Então, você lendo essa obra da Pat Smith, você faz um mergulho também na vida dessa artista, né? A Pat Smith, ela nasceu em 1946, no dia 30 de dezembro de 46, em Chicago, Illinois. Cresceu em New Jersey, numa família que não tinha muita grana, então desde cedo foi ganhar a vida, trabalhou em fábricas. No Só Garotos, que é o seu primeiro livro, ela vai contar um pouco aí desse início, dessa vida adulta dela, né? Época em que ela teve um filho e deu esse filho para adoção. Depois ela foi para Nova York, e aí em Nova York, ali no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, que ela vai se descobrir realmente como artista. Ela chegou a morar nas ruas de Nova York, trabalhou em livrarias, e foi em Nova York que ela conheceu o Robert Mapplethorpe, que é um cara que na época também era um garoto, estava procurando seus caminhos ali, e juntos, né, eles vão morar juntos nessa época, vão morar no Chelsea Hotel, que é um hotel lendário também em Nova York, onde moravam as figuras mais excêntricas, né, artistas, escritores, artistas de rua, pessoas da noite de Nova York. Então era um lugar ali que você encontrava os mais diversos tipos ali. Foi ali que tanto a Pat Smith quanto o Robert Mapplethorpe se descobriram também como artistas. A Pat Smith já escrevia seus poemas, já era uma artista meio performática, e ali ela foi também se descobrindo como cantora e compositora. Enquanto o Mapplethorpe, ele foi encontrando seu caminho como fotógrafo, e um fotógrafo nada convencional, né? Ele começou a fazer fotografias em preto e branco, e fotografias meio que como obra de artes, pareciam pinturas mesmo, né? Ele compunha essas fotografias, e para isso ele começou a usar homens nus, homens em roupas de couro. Ele frequentava muito também a noite de Nova York, e ele compunha essas fotografias de uma maneira que tinha até um certo fetiche ali. E isso começou a dar muito certo, chamou muita atenção, e ele acabou se destacando também como fotógrafo. Depois fotografou muita gente, muitas pessoas ali que se tornaram celebridades também nos anos 70. Então eles vão viver muito isso, né? E isso tudo vai ser contado aqui no Só Garotos, que é esse livro também sensacional, vale a pena a leitura, que você vai ter aí essa época, né, esse começo dos anos 70 nos Estados Unidos, aquela coisa da contracultura, época que tinha o CBGB, né, que era um bar em Nova York, também outro bar que foi lendário ali, onde bandas começaram a sua carreira, inclusive Pat Smith chegou a tocar muito no CBGB. Então essas histórias todas e essa relação que ela teve com o Robert Mapplethorpe são contadas aqui no Só Garotos. Depois o Mapplethorpe, ele vai assumir a sua homossexualidade, o casal vai se separar, mas vão continuar muito amigos, né?
até o final da vida do Mapplethorpe. Ele faleceu vítima da AIDS em 1989 e a Pat Smith nessa época tinha prometido para ele que ia lançar um livro contando essa história deles, né? E Aos Só Garotos, que é um livro maravilhoso. Depois disso, ela vai escrever também, ela vai continuar contando um pouco da sua vida, essas memórias todas, no Linha M, né? O Linha M é um livro também muito interessante porque a gente vai ter uma Pat Smith já um pouco mais velha ali, sentada na mesa de um café no Village e começando a rememorar toda a sua vida a partir do seu casamento, né? Depois que ela separa do Mapplethorpe, depois que ela começa a fazer sucesso ali com a sua banda e começa a lançar seus discos, ela vai morar também ali com o guitarrista do MC5, que é o Fred Sonic Smith. Ela vai ter 2 filhos aí com o Fred. E no Linha M ela conta um pouco também de como foi a sua relação com ele. O Fred, ele faleceu também em 94, vítima de um ataque cardíaco. Então no Linha M a gente tem um pouco dessas histórias. A Pat Smith, ela vai tá contando ali no Linha M também um pouco das suas viagens, né? Ela chegou a fazer algumas viagens para fazer palestras, e nessa época ela compra um bangalô também em Rockaway Beach, e é bem na época daquele furacão Sandy. Então ela vai estar narrando todos esses acontecimentos e falando de escritores, né? Os escritores que ela gosta. Com a sua Polaroid ela costuma viajar também, e quando pode vai visitar os túmulos de alguns escritores que ela adora e já morreram. Então ela faz fotos desses túmulos. Tem escritores que ela comenta muito nesse livro, como Haruki Murakami, o Jean Genet, a Sylvia Plath. Ela é uma leitora voraz, né? Ela sempre adorou ler, e ela passa isso também na sua escrita, né? Esse amor pelos livros, pelos escritores. Isso é muito legal. E o Linha M, que é esse livro que foi lançado aqui no Brasil também no ano passado pela Companhia das Letras, é um livro que também é um relato, mas já não tanto assim de memórias passadas. É uma coisa mais falando sobre os acontecimentos. É como se fosse um diário, ela falando dos acontecimentos presentes aí desse ano de 2016, que é o ano do macaco, né, no horóscopo chinês. O macaco, ele é um animal no horóscopo chinês assim que é esperto, mas tem uma dualidade ali, ele é meio trapaceiro. Então esse ano de 2016, que é o ano do Donald Trump, né, se candidatar ali a presidente dos Estados Unidos e depois ser eleito, é um ano que incomoda muito a Pat Smith. E nesse ano também ela vai ter aí a perda de um grande amigo. Ela vai estar contando pra gente aí a história do Sam Perman também. Nessa época, o Sam Perman, que foi um grande produtor, né? Ele foi produtor do Grateful Dead, de vários discos do Grateful Dead, e foi um grande consultor artístico da Pat Smith, né? Ela confiava muito nas opiniões dele. Então eles tiveram uma amizade muito legal durante anos, e ela vai estar meio que entre as viagens que ela está fazendo ali para fazer shows, ela vai estar meio conectada a esse amigo, ao Sam Perman, que tá internado, né, no hospital, e vai vir a falecer nesse ano de 2016. Então ela vai estar meio que falando sobre esses acontecimentos, não de uma maneira triste, porque a Pat Smith, ela exalta muito a vida também, então isso te passa um sentimento até que também bom na leitura. E outro amigo dela que também nessa época está doente, e ela vai ajudar muito, é o Sam Shepard. O Sam Shepard é ator, dramaturgo, escritor. Foram namorados, né, nos anos 70, ela conta essa história também no Só Garotos, e depois se tornaram grandes amigos. E o Sam Shepard, nesse ano de 2016, ele está com uma doença degenerativa, ele já não consegue mais escrever. E ele quer finalizar o seu último trabalho, o seu último livro, que é o Aqui de Dentro, livro que está nas livrarias também aqui no Brasil. Vou ver se eu comento esse livro também aqui no canal. Então a Pat Smith, ela vai ajudar o Sam Shepard aí a finalizar esse livro. E o Ano do Macaco é um livro diferente dos anteriores, porque ela vai estar falando desses acontecimentos que estão acontecendo ali no ano de 2016, né? Essa coisa dela tá chegando aos 70 anos de idade também, vai estar falando muito sobre a passagem do tempo, mas ele é um livro que ele fica entre a realidade e os sonhos, assim, ele
ele não é um livro que fala só dos acontecimentos ali na vida real. Então você vai lendo o livro, então de repente você não sabe se ela está falando de um sonho, né? Ela tem costume muito de estar tomando um café e estar refletindo, de repente está escrevendo e dá umas cochiladas, então você não sabe de repente se uma pessoa que ela está conversando ali, essa pessoa está dentro de um sonho ou não. E isso torna o livro também uma leitura diferente, assim, porque você não é que você tem que estar atento, né? Mas você vai viajando ali com a Pat Smith nesses delírios e você vai se perdendo também nessa coisa de realidade e sonho. E ela vai falar muito também de escritores nesse livro. Ela vai visitar a casa do Bolanho, né, do Roberto Bolanho, que é um escritor chileno que ela gosta muito. Inclusive ela promete uma foto para um personagem do livro que eu acho que é um personagem que ela só vê no sonho. Ela vai falar da visita dela ao museu do Fernando Pessoa, que ela também gosta muito, e ela vai visitar e mexer nos livros, né, que pertenceram à biblioteca do Fernando Pessoa. Então ela vai estar contando essas histórias e falando sobre o tempo. Tem um texto, uma entrevista dela que ela fala que o Ano do Macaco foi escrito enquanto as coisas aconteciam, tanto que usa os verbos no presente. Não há nada sobre olhar para trás. O caderno de anotações era meu único companheiro. É um livro irresponsável, metade sonhando e metade sonhando acordada. É bem isso, então. Esse é o Ano do Macaco, que foi lançado aqui no Brasil o ano passado, em 2016. Eu consegui uma cópia aqui autografada, não com dedicatória, mas com um autógrafozinho aqui da Pat Smith. Fui comprar o livro na Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo. E na hora que eu pedi o livro pro vendedor, ele falou: pô, eu tenho uma última cópia autografada, você quer? Eu falei: claro. Daí ele me deu o livro, daí a gente ficou conversando e ele falou: pô, a Pat Smith esteve aqui, autografou vários livros, e ela ficava andando de um lado para o outro aqui na livraria. É uma pessoa muito curiosa, né? Uma pessoa que quando chega numa cidade, ela tenta dar uma escapada e conhecer os lugares, conhecer as pessoas. Isso é muito legal, uma pessoa realmente incrível, uma pessoa que eu gostaria de conhecer e ter como amiga, assim. Você lê os livros da Pat Smith, é como se você tivesse uma amiga mais velha, com muita experiência ali, te passando uma coisa boa sobre a vida, né? Do que é viver, do que é estar vivo. Isso é muito legal. Então vale a pena aí a leitura do Ano do Macaco, não só do Ano do Macaco, mas dos outros livros aí da Pat Smith. Ano passado ela lançou também aqui o Devoção, que é um livro que ela vai falar um pouco do processo de escrita dela. É um livro que eu pretendo pegar, que eu não tenho ainda, também é um livrinho de bolso, que também vale a pena a leitura. Então é isso, essa é a minha indicação, foi a minha primeira leitura aí de 2020, tá? Esse livro estava nas minhas metas de leitura para 2020, achei maravilhoso, espero que você goste também da leitura e fique à vontade para dar os seus pitacos literários aqui nos comentários. Vamos trocar ideia, vamos trocar livros, trocar escritores, me apresente aí bons livros, bons escritores e vamos falar sempre de literatura por aqui, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, é só fazer a sua inscrição. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like e apresente para os amigos o canal aí, porque é muito importante ter mais gente aí nessa comunidade aqui lendo o livro com a gente, tá certo? Valeu mais uma vez aí a sua conexão aqui e a gente se fala semana que vem. Até!